gente querida, a paz de Cristo Jesus. Hoje, dia 2 de fevereiro, e agora são 6:30 da tarde. Hoje não houve tempo hábil para conseguir fazer a gravação, depois teve inclusive alguns imprevistos, né? A questão da internet também não estava, a velocidade não estava das melhores, e por esse motivo estou gravando agora, na parte da tarde. Amados, essa manhã foi uma manhã bem agitada, bem corrida. Ao mesmo tempo, eu vinha orando também em relação a de não ter conseguido fazer a gravação, mas colocando nas mãos do Pai, inclusive para poder fazer as coisas conforme a disponibilidade da internet, do tempo, e também tentando entender, né, o que estava acontecendo, né, além obviamente da questão técnica que teve problema, mas entendendo também na questão do âmbito espiritual. E amados, o que eu tenho para trazer hoje é muito diferente, porque ao mesmo tempo tem relação com o atraso da live de hoje cedo, mas ao mesmo tempo refletindo sobre a palavra da consagração, né? Porque os dias, quando eles iniciam, a gente espera que as coisas aconteçam dentro de um programado, dentro de uma meta estabelecida, mas Deus é quem coordena tudo, né? Ele quem gerencia, e por esse motivo eu estou colocando aqui o tema da consagração. Amém, amados? Antes de iniciarmos então sobre a live de hoje, eu gostaria de iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço por esse momento, Senhor, agradeço porque estamos aqui. A internet aparentemente deu uma estabilizada, nós tivemos chuvas hoje durante o dia, teve intensidade de chuva também, mas sabemos que tudo está dentro da sua vontade, conforme a sua vontade. Hoje foi um dia bem corrido, mas graças ao Senhor nós estamos aqui e podendo gravar esse momento, tendo um momento íntimo com o Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelo momento que a internet não estava estável e fiquei irritado, mas também, Senhor, aproveito esse momento para colocar junto dos meus irmãos um momento de comunhão e consagração também, para que essa live, essa gravação, ela seja envolvida pelo Seu Santo Espírito. Por isso, Papai, pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo nossas falhas e imperfeições, e que o Senhor venha ministrar e guiar essa gravação nesse momento, Senhor. É assim que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje, os 3 versículos que foram separados, eu vou começar pelo livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, essa palavra, ela é muito forte, é muito poderosa, porque, assim como diz aqui nas Escrituras, Deus tirou a gente do caminho aonde vinha a parte dos pecados, escuridão. Ele tirou a gente daquele caminho que seria um caminho escuro. A paz, irmão Luciano, a graça e a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Marta também, boa tarde, a paz de Cristo Jesus. Esse versículo, essa escritura, ele fala o quão é gratificante a gente estar no caminho com Deus. Porque Deus, ele tira a gente de um ambiente
obscuro, improvável de coisas boas acontecerem, nos traz para a luz, para a gente receber a sua maravilha, a sua grandiosidade, né? A sua formosura, beleza. Grandiosidade que eu falo é que tudo que é bom no caminho do Senhor, Ele reparte conosco, né? E é por isso que é grandioso, porque uma vez que a gente estava no caminho das trevas, no caminho obscuro, no caminho improvável de coisas boas acontecerem, pelo sangue de Jesus nos foi alcançado e nos tirado daquela rota. Eu fico imaginando que a nossa vida, ela quando está num caminho pecaminoso, é como você estivesse num navio, num barco, indo para uma direção, e aquela navegação, ela nem sempre é rápida, nem sempre ela é nítida onde que vai ser o seu ponto, né? Existem alguns pequenos indícios, alguns pequenos sinais de que você vai chegar até determinado local, mas não é preciso. Por isso existe a necessidade da correção de rota contínua para que você chegue até o destino corretamente. E eu fico imaginando isso se você estivesse dentro de um grande navio. O fato de você errar pequenas coordenadas, né? Quando a gente olha aquele número pequeno, ele parece insignificante, mas você não vai chegar ao destino que você estava querendo. Você vai errar, né? Vai errar até de continente, até de país, né? Enfim, pode ter diversos erros, cair em locais que vão ter tempestades, pode bater até em algum obstáculo, alguma rocha, alguma coisa que venha a ter, né? Então, eu fico imaginando, né? A embarcação da gente quando não está com Deus é como se a gente não tivesse essa direção. E a gente acha que está tendo uma boa coordenação, a gente acha que está guiando bem a embarcação, quando na verdade aquela embarcação ela pode perder pequenos ângulos, mas levar para um continente totalmente diferente, e você vai perder tempo, vai perder combustível, vai custar mais caro. Tudo isso está relacionado ao caminhar da vida, né? Quando você não tem a vida cristã, o que vai acontecer? Você vai errar e aquele erro vai te custar muito caro. Mas quando a gente está com Deus, eu não estou dizendo aqui, não estou afirmando que as coisas vão acontecer de maneira perfeita. Durante o seu trajeto, a sua embarcação pode ser que tenha que enfrentar tempestades, vir a ter colisão, o casco do barco pode sofrer colisão, rachaduras e entrar água, mas uma coisa eu tenho certeza, que é a fé em Deus, que Ele, mesmo diante de uma situação de calamidade, preocupação, problema, a nossa embarcação, ela não vai afundar. Por quê? Porque a gente está assegurado com Deus, a gente está com Ele, a gente, mesmo que perca a direção, Ele vai nos levar, né? Ele é Deus, Ele é Criador de tudo. Então, pode ser que Ele cause uma tempestade para o seu barco voltar à direção certa. Pode ser que Ele venha com vento forte para te empurrar para a direção e velocidade, né, do qual Ele deseja para onde você chegue. Se Ele fez isso com a vida de Jonas, que Jonas tentou escapar, mas um animal, que era um peixe, né, veio e trouxe ele para a direção certa. Então, quando a gente está com Deus, Ele usa até o peixe para nos levar. Boa tarde, boa noite, Mônica, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? O segundo versículo fica no livro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, que diz assim: consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Isso aqui tem muito a ver com o nosso dia, que a gente inicia consagrando nas lives, né? Porque todos os dias, quando você consagra para Deus, significa que você está entregando a sua vida para o Pai Criador,
e Ele está trabalhando, te santificando, te unindo mais próximo dele, te trazendo sobre uma proteção, né? Sobre bênção, sobre paz, sobre alegria, né? Tudo isso está relacionado. Então, quando eu vejo esse versículo, eu tenho a certeza e convicção. Primeiro, meu Pai, meu Deus Criador, Ele não é mentiroso. Então, mesmo que eu venha estar abalado diante de uma situação, quando eu pego a Bíblia e eu leio esse versículo, eu fico tranquilo, porque a partir do momento que eu estou consagrando a minha vida, o que é uma consagração nesse sentido? É como se eu estivesse numa direção, num volante, eu estou segurando aqui um volante, um manche, seja o que for, eu estiver tentando conduzir, vai chegar num determinado momento que eu estou consagrando, eu falo assim, ó, Deus, eu não consigo mais, pega a direção e leva para mim. Você faz o que for necessário da minha vida, porque eu confio em Ti. Isso significa que a gente muitas vezes tenta recuperar uma situação, tenta exercer uma força, uma pressão, de repente, que nem hoje de manhã. A internet não estava grande coisa, né? E como eu sabia que havia possibilidade de interromper, eu fiquei com receio da live ela ser interrompida no momento que estivesse gravando. E mesmo que estivesse com sinal no celular, não estava bom hoje. O sinal estava muito instável. A chuva estava forte também. E por esse motivo eu falei, não, tudo bem, eu faço na parte da tarde, não tem problema. E seja o que o Senhor quiser. Porque às vezes tem coisa que eu não estou entendendo, e o que vem acontecer é que, de repente, até o seu momento que estava determinado para ter um momento agora na live, junto aqui, às vezes não é nenhuma coisa minha, é uma coisa sua, é um presente de Deus, Ele está te dando, Ele está dizendo assim, não, faz à tarde, porque à tarde você vai presentear alguém, né? Eu estou pedindo para ser um presente para alguém. Então, obedecer ao Pai, né? E o último versículo fala no livro de 1 Coríntios 7:35, que o que ele diz aqui? Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes pôr restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Aqui, amados, a gente vê que esse versículo ele fala muito de encaixe com esses dois que a gente leu antes, que significa que quando você está na lei de Deus, junto com Ele, tudo que a gente tem que obedecer e acatar as leis que está na Bíblia, não é meramente por uma questão de imposição da força do Senhor, mas é porque você o ama e por isso que você vai fazer em alegria, você vai fazer não como uma obrigação. Obrigação no sentido de é nossa obrigação, é nosso dever obedecer a Deus, mas a partir do momento que você ama o seu Pai, você ama aquele que te salvou, aquele que tirou das trevas, aquele que derramou o sangue precioso, significa que você faz em gratidão. Eu fico até assim emocionado quando toda vez que eu falo do sangue de Jesus, que aquele sangue precioso que foi derramado lá na cruz mexe muito comigo, porque o que eu fiz para merecer isso, né? Eu não fiz nada. E, no entanto, Jesus foi lá, ele obedeceu à vontade do Pai, ele derramou o sangue dele lá na cruz por mim, por você, sendo que Jesus não tinha pecado. Jesus, ele era o Cordeiro perfeito, mas mesmo assim ele obedeceu à vontade do Pai. Por quê? Porque a gente não teria salvação. A gente não teria capacidade de estar diante de Deus. A paz, Marta, a paz de Cristo Jesus. E o que acontece é que quando a gente se depara de uma salvação como essa, alguém que nunca teve um problema de pecado,
Jesus esteve na nossa frente, no nosso lugar. É como se eu tivesse... eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte aqui. Gente, eu tô muito assim comovido, porque é como se eu estivesse na fila para ser julgado diante do Pai. E Jesus, ele ocupa o meu lugar. Na hora de eu pagar a conta do meu pecado, ele fala assim: Lucas, deixa eu assumir o teu lugar. E ele simplesmente ele paga a minha conta. Ele paga a minha dívida com Deus, né? A minha conta do pecado. E eu vejo que o quão isso ao mesmo tempo traz dor assim de se sentir pelo que Jesus pagou, mas ao mesmo tempo eu vejo como o amor de Deus ele é tão grande, né? E Jesus amor a mim, a você, ele assumiu o nosso lugar para pagar os nossos pecados. É muito forte isso, né? Como que uma pessoa que não tem nada a ver com a minha dívida, o meu problema, assume o meu lugar, né? Por isso que tem uma música que fala, né, que o nosso pecado foi lançado lá na cruz. Eu vi alguns filmes, né, falando da vida de Jesus, o ato do sacrifício. Eu fico imaginando, cada pecado que eu faço é um corte nas costas de Jesus, na chibatada que ele sofreu, né? Cada espinho que entrou na cabeça dele, da coroa de espinho, é um dia que eu reclamei, é um dia que eu me irritei, sabe? Eu fico pensando o mal que eu fiz, né, dos pecados, e que Jesus assumiu o nosso lugar, né? E eu fico pensando, isso é diário, todos os dias tem um corte que faz em Jesus do meu pecado. Eu fico pensando, às vezes assim também, muitas vezes a gente tá na vida cristã, sabe que é salvo, sabe que é abençoado, sabe que tem tudo, né, que o Pai nos concede, nos agracia, tem misericórdia, mas eu fico pensando na profundidade disso, sabe? Jesus nem, assim, eu nem esteve com ele naquele tempo, mas ele fez o sacrifício pensando em mim, em você, sabe? É muito forte isso, né, amados? É muito impactante. É verdade, o amor de Jesus nos constrange, Marta. Eu fico pensando, né, como que tudo isso, né, acontecendo e Deus, né, sabendo que o filho dele estava passando por tudo aquilo, Deus, ele fez em amor por nós, né? Tá difícil falar, porque Jesus passou a humilhação, sabe? E aquela humilhação que ele passou lá no nosso lugar, fez tanta coisa que eu repensasse na vida, né? Minha vida também teve momento que eu era cego e cético com as coisas, né? Eu não sabia, mas depois de analisar a fundo, estudar a fundo o que é a vida com Cristo, é surreal, é uma coisa muito forte, muito impactante, saber o quanto que Jesus pagou em sacrifício, em sofrimento, em humilhação, tudo aquilo lá para tornar realidade a salvação da nossa vida. E
se a gente parar para pensar, a gente não teve, a gente não era merecedor disso, né? Mas no entanto, o que Deus estava fazendo, Ele estava rompendo o véu para que o ato da nossa oração, a nossa consagração, a nossa vivência, convivência, a nossa intimidade com Ele seria possível, porque até então era só um representante do do sacerdócio lá que era capaz de falar lá no lugar sagrado, né? Diante da Arca da Aliança. No entanto, Deus quebrou esse processo para que todos viessem ter a graça dele. E eu fico vendo como isso é forte e impactante. É muito precioso, né? Que eu fico imaginando, se eu tivesse naquele tempo, quem seria eu? Eu não poderia nem adentrar no local da Arca da Aliança, né? E tinha um caminho muito distante para poder falar com Deus, né? E eu ia ter que pedir para alguém me representar, né? Eu não ia ter intimidade. No entanto, Jesus, quando ele aceitou o sacrifício, ele sabia que era por nós, por cada um de nós, que ele ia permitir, através da nova vida, o Novo Testamento, trazendo o caminho através dele, ele sendo o canal de conexão, rasgando o véu e podendo nos trazer essa graça. E é a graça de Deus que nos alcança, né? É a graça de Deus que nos acolhe, nos abraça. É profundo isso, né? Como é forte, como é impactante isso, né? Amados, a live de hoje eu nem sabia assim, muito o que eu ia falar. Eu fiquei chateado de não ter conseguido fazer na parte da manhã, que eu sou uma pessoa bem regrada em termos de horário, mas cá estamos nós, né? Nesse momento aqui, recebendo essa maravilha, né? Esse entendimento, essa comunhão, né? Eu moro num lugar aqui que é muito barulhento, principalmente para as pessoas que gostam de ter veículos à mostra para os outros, né? É muito individualismo, né? É muito contrastante, né? Enquanto a gente está aqui falando de Deus, está em comunhão, está unido, do outro lado a pessoa que acelera carro só pensa em si, né? Mas eu oro para que venha se converter e a pessoa se endireitar no caminho certo, para ser abençoado e ter o verdadeiro prazer, não prazer de ficar fazendo barulho e acelerando, mas o prazer de andar na vida com Deus, né? O dia de hoje também, como já é sexta-feira, né? Mais tarde eu vou me dedicar em outra parte também dessas lives, né? A live, na verdade, é um projeto, para quem não sabe, né? Da onde que iniciou essas lives, né? Eu tenho uma caixa de projetos sobre a vida cristã, né? E na verdade são duas caixas, né? Elas estão até aqui do meu lado, né? Uma caixa significa projetos e atividades e a outra caixa significa igreja, estudos e projetos. Esse material que eu tenho, eu venho confeccionando esse material ao longo de alguns anos, por tudo que aconteceu na minha vida com relação à intensidade e intimidade de estar vivendo com Deus, né? Nasci em lar cristão, berço cristão, até então nunca tinha tido essa experiência intensamente, e a partir do momento quando eu comecei a ter essa intensidade, eu comecei a aprofundar com estudos, né? E desses estudos, eu sempre ficava postergando em não fazer imediatamente. Eu sempre, não, na hora certa eu vou poder fazer, na hora que for, eu vou poder fazer.
E o que acontecia desses trabalhos, né, que estavam todos estruturando, nunca eram publicados, até que chegou uma ocasião no final do ano passado, Deus já estava preparando para estar fazendo as lives. Amém, Marta. Eu também creio nisso. Mas faltava aquele famoso ditado do empurrãozinho, né? E o que aconteceu é que o profeta Vinícius, ele soltou um desafio, né? Ele pediu para que os membros lá da igreja, né? Principalmente quem é atuante lá com a igreja, quem serve a igreja, ele colocou um desafio para a gente intensificar através de lives pela internet e fazer convite, né? Expandir com convite através das nossas lives, né? No começo eu até fiquei meio assim cismado, né? Eu falei, não vou fazer isso não, né? Aí eu cheguei, orei, né? Cheguei em casa, orei, e aí eu entendi o seguinte, eu estava provavelmente deixando a timidez, né, a vergonha tomar frente do que derramar bênção na vida das pessoas, né? Então, a partir do momento que eu entendi isso, que foi inclusive na mesma noite quando eu tinha voltado da igreja, botei de joelho e comecei a orar. Falei, bom, tá bom, Deus, eu vou fazer conforme a sua ordenança e conforme também o pastor pediu, né? O profeta Vinícius pediu. Então, que seja, né? Agora, quem vai assistir, eu não sei, mas estou obedecendo, né? Então, eu acho que diante de tudo que tem acontecido, né? Tem materiais que estão sendo filtrados e separados, eu estou contando com a ajuda de algumas pessoas também. Esse material, eles estão já preparados para uma publicação desse mês. E é mais ou menos assim que começou essa questão das lives, né? Que o pessoal pergunta, como é que originou tudo isso, né? Por que você começou a gravar? Bom, o que eu posso dizer é que a internet ela vai ficar, essas gravações elas vão ficar também num repositório. Alguém um dia vai acessar, vai assistir e que disso seja, né, como um combustível, né, para a pessoa poder se firmar na palavra, no caminho com Deus, né, e que disso sirva para abençoar a vida das pessoas, né. É óbvio que tem outras lives, né, que as pessoas que fazem têm muito mais propriedade na palavra, tem muito mais experiência, tem muito mais convívio, né? Mas eu acho que, assim, da forma como está sendo feita, ela não tem uma questão forçada, assim, manipulada, que eu quero dizer. Está sendo de maneira natural, né? Mas que isso seja para tocar o coração de cada um, né? Porque é para honra e glória do Senhor. Bom, eu já então prestei contas aqui da questão da live hoje de manhã, com relação ao porquê da live, e eu estou dizendo que tudo isso é em consagração ministerial ao nosso Pai, né? Que é um momento sagrado, sim, né? Não é uma coisa assim de moda, uma coisa de se popularizar, não tem isso. Na verdade, o que dá é para ser um canal de bênção para sua vida, né? E que disso também vocês ajudem a compartilhar o link, o vídeo, né? Eu coloquei também uma página, tem canal do YouTube. A página é mais fácil porque lá no site é Alfa Ômega, tudo junto. Alfa Ômega Bib, né? B-I-B de Bíblia, né? B mudo no final. alfaomegabib.br. Esse é o endereço do site, né? Nesse site tem lá 3 ícones, tem do YouTube, do
do Facebook e do Instagram. Cada um desses 3 ícones pode clicar, vai estar o meu canal, e tem o local, né, onde escreve mensagem, pedido de oração. Essas orações elas têm sido portadas por um caderno de oração que os intercessores têm orado, têm me ajudado, e a gente faz um ato ministerial mesmo, a sério, né? Eu e minha esposa também, a gente ora por esses pedidos de orações, né? E que mais e mais a gente venha poder fazer, né, esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? Do que a gente passou o dia de hoje, as coisas que aconteceram, né? Tudo que veio acontecendo tão rápido também, eu espero que seja um momento edificante para a vida de vocês, né? Que tudo isso também venha a ser uma coisa assim prazerosa, né? Marta, Deus vai soprar suas lágrimas para muitos que precisam ouvir. Deus vai honrar o teu ministério. Amém, Marta. Obrigado. Deus abençoe. Então, vamos colocar agora esse momento em oração, né? Para agradecer também pelo dia, né? O dia, logo mais eu vou voltar à live, acho que daqui umas 2 horas mais ou menos. Eu tenho uma surpresa. Eu vou gravar novamente, né? Vai ser acho que de cerca de 9 horas da noite, 9, 10 horas. Nesse meio tempo a gente vai estar orando, eu vou estar em outro local, mas trazer um pouco mais de notícia também, né? Sobre a questão desse ministério da live. Amém, amados? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Quero aqui agradecer, Pai, pelo momento de cada um, o tempo de cada um nessa live, Senhor. Sabemos também, Pai, que o nosso dia nem sempre ela é da forma como nós desejamos, mas que tudo é feito conforme a Tua vontade, conforme a Sua ordenança, Senhor. Querido Pai, eu quero aqui, Senhor, diante dos meus irmãos, nos colocar aqui, Senhor, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão pelos pecados cometidos intencional ou não intencional. Peço também, Pai, que o Senhor derrame o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, da ponta da nossa cabeça à sola dos nossos pés, Senhor. Limpe-nos, ó Pai, lave-nos para que a gente possa adentrar em Sua presença, em comunhão, trazendo aqui, Senhor, todos os pedidos, Senhor, pedido de cura, pedido de proteção, pedido de sabedoria, discernimento, pedido de saúde, assim como também, Pai, além da cura, saúde, milagres, queremos colocar principalmente, Senhor, o espírito da gratidão, Pai, porque o Seu Santo Espírito é o que nos enche todos os dias, nos traz força e alegria, e queremos aqui, Pai, reconhecer o sangue precioso que foi derramado ali na cruz, Senhor, para nos alcançar, nos salvar, nos limpar, nos trazer a misericórdia de cada dia, Senhor. Por isso, mais e mais queremos estar aprendendo desse valor tão precioso do sangue de Jesus, Pai. Queremos mais e mais, Pai, viver na Tua presença, sentir a Tua doce voz. Cubra-nos, ó Pai, de bênçãos, que a gente possa estar vivendo intimamente, aguçando os dons, ó Pai, aguçando os sentidos e os sentimentos junto de Ti, Pai. Por isso, Papai, eu peço para que remova as escamas dos nossos olhos, destampe os nossos ouvidos, que a gente, ao respirar, seja refrigerado um novo fôlego, ó Pai, e que a gente venha cantar, agradecer e Te louvar, Senhor. Que a nossa boca seja canal de bênção para levar palavras àqueles que clamam de Ti, Senhor, clamam por um socorro, uma súplica. Sabemos muitas vezes, ó Pai, que durante a intercessão, muitos que pedem a oração também é porque estão pedindo a união, Senhor. E nós sabemos onde 2 ou mais estiverem, Senhor,
clamando pelo Teu nome, ali o Espírito do Senhor estará presente, fazendo não só a comunhão daquele momento, como também nos trazendo o entendimento e nos fortificando em fé junto de Ti, Senhor. Por isso, papai, nós pedimos para que a nossa vida ela seja aberta, Senhor, na Sua direção, para ser um canal de bênçãos, para que a gente venha ser instrumento nas Suas mãos, Senhor, e por onde adentrarmos, ó Pai, que resplandeça a Tua face, Pai, não para que nós sejamos reconhecidos, mas sim para adorarmos e edificarmos as vidas das pessoas e adorarmos o Seu nome, adorarmos a Sua grandeza, Pai, adorarmos o Senhor como Pai Criador, Pai. Por isso, papai, estamos aqui colocando nessa forma humilde como Teus filhos, ó Pai. Use o nosso tempo, a nossa vida consagrada a Ti, Senhor, para que mais e mais a gente possa beber dessa água, beber dessa fonte da água viva e estar junto de Ti intensamente conectados, ó Pai, para que a gente possa mais e mais colaborar na Tua obra, Pai, colaborar conforme a Tua vontade, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos trouxe, por mais um dia que o Senhor nos concede em fé. O Senhor acredita em nós e por isso que nos concede mais um dia de vida, Senhor. Por isso nós agradecemos, Pai. Queremos agradecer também pelo alimento de todos os dias, o dia de descanso que a gente tem na nossa cama. Queremos agradecer também pelos irmãos que estão confiando aqui as orações, têm compartilhado seus pedidos e têm colocado também de joelhos em orações, intercedendo também, Senhor. Queremos agradecer por todos aqui, Senhor. É assim que eu oro e coloco essas orações em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Esse foi um tempo rápido, né? Mas a gente colocou aqui diante do dia de hoje, consagrando, né? Aproveitando esse período da tarde. E que o seu final de dia seja muito abençoado na graça e no amor de Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe, uma ótima noite de descanso. E eu acredito que por volta das 9 horas eu vou estar fazendo de novo uma transmissão ao vivo para apresentar aqui uma surpresa para vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus.